Oi, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui na Escola de Cura, mais um passinho. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Para você que entrou às 6h30, nós fizemos aqui todo, revisamos tudo, passamos tudo, todas as aulas do início de novo. Toda semana nós estamos fazendo isso. Está sendo muito legal porque a gente entra na aula do dia e já sabendo o que está acontecendo, não fica fora de contexto. Então, semana que vem, venha às 18h30 para você também a gente bater um papo, tá bom? Dá para fazer pergunta, dá para responder as coisas. Venha, tudo bem? Vamos lá. Nós estamos falando, estamos preparando você para que você seja um ministro de cura, de libertação. Mas você que é da música, também quando você for conduzir um momento de oração, você tenha ferramentas de cura e libertação. Para você que é pregador, a mesma coisa. Quando você for conduzir um momento de oração na sua pregação, você saiba como conduzir, o que fazer, o que não fazer, os tipos de oração. Nós vamos entrar em tudo isso. Para você que é intercessor, às vezes você vai rezar, impor as mãos sobre uma pessoa e não sabe o que pode fazer, o que pode, o que não pode. Então, nós estamos nos preparando para que a gente possa fazer esse caminho. Mas também para você que precisa ainda ser curado, para você que está aqui porque você quer alcançar a cura. Todas essas ferramentas que nós estamos trabalhando aqui é para que você, aplicando isso na sua vida, Deus já possa ir curando você. Conforme você vai vivendo, estabelecendo uma vida de oração, vivendo os sacramentos, sabendo o que é cura, sabendo o que é libertação, preparando a armadura do cristão na sua vida, você automaticamente vai sendo curado, vai sendo liberto. Então é importante que todos nós, a começar em mim, tá os meus dois ouvidos aqui, a começar em mim, tudo que eu estou ouvindo aqui eu preciso ir colocando em prática, tá bom? Então qual é a minha vida de oração? Como é que tá os meus sacramentos? Eu preciso colocar em dia para que Deus possa agir nesse ministério. Amém? Vamos lá. Então hoje mais um passinho, nós vamos falar dos dons do Espírito Santo. Um pregador, um ministro de cura, de libertação, ele precisa pedir para o Espírito Santo os dons do Espírito Santo. E quais são os dons? Se eu não sei quais são os dons do Espírito Santo, como que eu vou pedir quais são os dons? A gente sempre ouve falar, todo mundo que tem crisma, são 7 dons do Espírito Santo. E quais são esses dons? Por que que eu tenho que pedir? Uma pessoa pode ter os 7 dons? Pode, porque para Deus nada é impossível. Mas tem gente que pode ter dons específicos, tá bom? Então vamos lá. O que é a palavra dom? A palavra dom é um presente. Então a primeira coisa não é merecimento. Você não consegue conquistar isso com a sua santidade, com os seus belos olhos, com o seu cabelo. Não consegue. É o Espírito Santo que derrama os dons conforme ele quer, tá bom? Então, quando nós vemos que uma pessoa tem um dom, né? Então nós temos que nos alegrar, porque o Espírito Santo escolheu aquela pessoa para dar um dom para ela. Mas a outra notícia também todos nós temos dons. Talvez você ainda não saiba qual é o seu dom, mas nós vamos aqui um dia fazer um seminário de dons, se Deus der a graça, para que você descubra qual é o seu dom, porque o Espírito Santo dá dons para cada um de nós, tá bom? Então vamos aqui falar desse presente que o Espírito Santo nos dá. Então, o Espírito Santo te dá presentes para que você coloque a serviço do irmão através do teu ministério, através do serviço de tudo isso. Amém? Vamos lá. Os 7 dons do Espírito Santo
são mencionados no livro de Isaías. Então, se você quiser depois, pega a palavra de Deus. Os 7 dons do Espírito Santo está lá no livro de Isaías. Tá bom? Onde, Rogério, que tá? Capítulo 11, versículos 2 e 3. Isaías, capítulo 11, versículos de 2 a 3. E é importante você ir lá ver, você conferir, tá bom? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade. E o temor do Senhor será a sua inspiração. Isaías 11, de 2 a 3. Então, onde estão os dons do Espírito Santo? Isaías 11, de 2 a 3. Tá bom? Essa passagem descreve os dons do Espírito Santo que concede ao Messias e aos cristãos. Interpretam esses dons como sendo concedido também aos fiéis. Então, os fiéis também têm. Os fiéis também recebem dons. Claro, o Papa tem muitos dons, os cardeais têm muitos dons, os bispos, os padres, os missionários têm muitos dons. Mas nós fiéis também temos. Nós somos discípulos do Senhor e o Senhor te dá dons para que você possa cuidar dos nossos irmãos, tá bom? Então, olha lá. Os 7 dons do Espírito Santo são virtudes que os cristãos católicos acreditam serem concedidas pelo Espírito Santo para ajudá-los a viver uma vida de fé e santidade. E vamos aos 7 dons. Se você quiser anotar, seria muito legal você anotar para você depois, no final aí, você vai lá e fala, olha, eu acho que o meu dom é esse aqui, ó. Tá bom? E você vai identificar. Sabedoria. O dom de ver as coisas de uma perspectiva divina e entender a vontade de Deus. Se você tem sabedoria, não é? Você consegue ver tudo com o olhar de Deus. Isso é uma sabedoria do Espírito Santo que ele te dá. Chega uma tribulação, chega uma perseguição, chega uma enfermidade, uma doença grave, e você consegue ver com o olhar de Deus por que aquilo está acontecendo na sua vida. E nem por quê, mas para quê? Para que isso está acontecendo? Para que Deus está me dando essa situação? Os santos sabiam interpretar isso muito bem e nós precisamos aprender, tá bom? Depois tem o dom do entendimento. O dom do entendimento. O dom de compreender os mistérios da fé e a palavra de Deus. Então, não sei se você já passou essa situação, mas a gente vai lá, lê a Bíblia, pega uma parte da Bíblia, você lê uma vez, não entende nada, lê outra, não entende nada, lê outra, não entende nada, lê outra, não entende nada, e você não consegue entender as coisas de Deus, por que que Deus está fazendo as coisas desse jeito? Por que que os meus filhos não têm a mesma fé que eu tenho? Por que que quando você tem o dom do entendimento, você consegue ler aquela situação. E isso tranquiliza o teu coração. Isso tranquiliza a tua vida. Porque você entende o caminho que Deus está construindo para você. Olha só, uma pessoa que tem esses 2 dons, sabedoria e entendimento, já é uma pessoa diferente, já é uma pessoa com uma fé diferente. E se você não tem esses 2 dons, peça para Deus. Senhor, eu quero sabedoria. Salomão pediu para Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento. Agora vem um dom muito especial, ó, dom de conselho. O dom de discernir o caminho certo em momentos de dúvidas ou incerteza. E às vezes vem uma pessoa te procura e a pessoa está sofrendo bastante e você fica sem palavras, você não sabe o que dizer para a pessoa, você não sabe o que falar, como conduzir, como uma palavra, uma oração, você não sabe o que dizer.
Pede para o Senhor, Senhor, me dá uma palavra de conselho, me dá o dom de conselho, que eu possa iluminar a vida dessa pessoa, que eu possa conduzir nesse momento a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, para que ela possa te encontrar, para que eu possa ser luz na vida dela. Dom de conselho. O dom de fortaleza, o dom de superar obstáculos e enfrentar desafios com coragem e perseverança. Olha, o dom de fortaleza é muito importante. Você conhece pessoas fortes que pode cair o mundo, pode acontecer o que for, aquela pessoa tá firme com Deus, rezando o terço, tá lá, não reclama, não murmura. Dom de fortaleza. Nós temos que pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me dá o dom de fortaleza para que eu possa ser resiliente, ficar firme no caos. Tá caindo 10 mil à minha direita, 20 mil à esquerda, tá tudo dando errado na vida financeira, na família, uma confusão, mas eu estou firme, Senhor. Eu sei que você me deu um propósito e eu vou firme nesse propósito porque eu sei onde você vai me levar. Faz sentido? Dom de fortaleza. Depois o dom de ciência, o dom de conhecer a criação de Deus e entender o mundo de uma perspectiva espiritual. Olha, o dom de ciência. Você consegue ver a mão de Deus agindo em tudo, em todas as situações. Deus está construindo, até quando acontece algo ruim, quem tem o dom de ciência, quem tem o dom de saber o que está ali acontecendo, esse dom de ciência, ele vai vir um pouco também nos momentos de oração, de você saber, né, o que está acontecendo ali naquele momento de oração, o que é que Deus está fazendo, o que Deus está falando para aquela pessoa ali naquele momento. Dom de ciência. Peça para Deus todos os dias na tua oração: Senhor, dá-me o dom de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de ciência. Eu quero ser mais de ti. Eu quero servir mais. Eu quero ter esses dons. Não é para me aparecer, Senhor. Não é para mim, não é para o meu proveito, mas é para eu colocar a serviço dos meus irmãos. Depois tem o dom de piedade, o dom de reverenciar e adorar a Deus e de tratar os outros com respeito e compaixão. Então, olha, o dom de você saber que não é você que faz nada, que os teus dons, quem dá é o Espírito Santo. O dom de saber que você tem que respeitar o momento do outro. O outro está começando agora, ainda não tem experiência. Não é? Às vezes nós queremos que o outro já seja igual a gente que tem 30, 40 anos de caminhada. Só que o outro está começando agora, inexperiente. Tem que ter paciência, compaixão, respeito. Compaixão é sofrer a dor do outro, entrar na dor do outro, no sofrimento, no limite do outro e conseguir trazer o outro para o mundo de Deus. Pedir o dom de piedade para Deus. E temor de Deus, o dom de ter um profundo respeito e reverência por Deus, reconhecendo a sua majestade e poder. Então, olha só, temor de Deus não é medo, tá? Tem gente que fala, eu tenho temor de ficar no escuro. Isso é medo. Você usa a palavra temor, mas ela aí é um medo, não é temor. Temor é respeito. Eu não tenho medo de Deus. Eu não vou pecar porque senão Deus vai me mandar para o inferno. Não, eu não vou pecar porque eu amo tanto meu Deus. Meu Deus me deu tanto, me deu a graça, me deu a vida, me deu tudo que eu preciso, me deu saúde e por amor a Deus, por respeito, por temor a Deus, por amá-lo tanto, eu não vou pecar, não vou ofender ao meu Criador, ao amado da minha alma. Olha como é diferente. Não é medo, tá vendo? É temor, é amor, tá? Então, temor é quase ter amor, tá vendo? Olha,
A palavra é quase. Temor, você pode até colocar ter amor. Tá vendo? Porque ele conota esse sinônimo aí, né? Temor, ter amor. Você tem um amor tão grande por Deus que você não ofende a Deus, que você procura ficar na graça o tempo inteiro para que você, né? Mas nós sabemos que todos nós somos pecadores, tá bom? Somos pecadores e vamos até o fim assim e Deus vai nos dando a graça da gente cada dia superar cada vez mais os pecados graves, os pecados que ofendem ao Senhor e você vai refinando isso para que você nem os pecadinhos você tenha mais. Só que cada vez que você faz isso, cada dia você é mais feliz, você é mais pleno, você é mais realizado. É impressionante, você oferece alguma coisa para Deus e ele te dá um monte de coisa em troca por amor também, tá bom? Vamos lá. A carta aos Efésios não lista explicitamente os 7 dons do Espírito Santo. No entanto, Efésios 4, de 7 a 13, se você quiser anotar, Efésios 4, de 7 a 13, fala sobre os dons espirituais concedidos aos cristãos. Então, tem muita gente que quando vai pregar no grupo de oração, ele usa como é que fala? A carta aos Efésios 4, de 7 a 13. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Ele mesmo concedeu um para os apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutrinadores, com vistas e aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui, olha que lindo isso. Aqui, não é? Tá falando de uma coisa maravilhosa, tá falando dos ministérios, né? Então, uns vão ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros doutrinadores, outros com vistas ao aperfeiçoamento, ministério, a edificação do corpo de Cristo. Cada um vai receber ministérios diferentes, tá bom? A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, o mesmo Espírito, conhecimento, Espírito, a fé, o dom de curar, operação de milagres, a outro profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Você vê que aqui não é os 7 dons? Mas se você fizer a conexão, cada um desses está dentro dos 7 dons. Essa passagem ela está em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, que fala, né, que um vai receber o espírito de fé, o outro conhecimento, o outro de curar, o outro em milagres, profecia e tudo mais, que também são dons do Espírito Santo concedido para os ministros, tá bom? Então é legal, ó, depois você pegar Isaías, você pegar Efésios, você pegar 1 Coríntios 12, de 8 a 10, para você ver o que se fala aí dos dons que o Espírito Santo dá, tá bom? Aqui, gente, é o seguinte. Então, seria muito legal você fazer uma tabela, sabe? Faz uma tabela assim, ó, coloca todos os dons, profecia, entendimento, tal, não sei o que, tá. E você pode dar uma nota de 0 a 10. Qual dom desse que eu tenho? Então, profecia, 0. Põe lá, 0. Discernimento, 3. Você, para você saber, no final, você vai saber quais os dons que Deus já te deu. Mas também você vai saber os que você não tem e você pode pedir nas suas orações esses dons para que Deus te capacite. E você pode começar a ler sobre isso, você pode começar a comprar livros sobre o assunto, você pode ver vídeos, pregações sobre o assunto, tá bom? Nós vamos mudar de tema, nós vamos falar dos carismas. Então, olha só, nós estávamos falando dos dons e agora nós vamos falar dos carismas.
Ué, mas dons e carisma não é a mesma coisa? Será? Né? Você já ouviu falar da renovação carismática católica? Você já ouviu falar dos carismas? Tem pessoas que têm os carismas. E aqui eu não estou falando de uma pessoa carismática, que você chega, ela sorri para você, não é isso. Tá bom? O que são os carismas? Os termos dons e carismas podem ser usados de maneira semelhante. O termo carisma vem do grego charisma, que significa dom ou graça. Então, olha, carisma e dom é a mesma palavra, só que um está em grego, outro está em latim, enfim. Mas tudo é dom do Espírito Santo, tá bom? E aqui, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, tem gente que fica triste, por exemplo, ó. Tem gente aqui, por exemplo, que tem o dom da leitura, que lê muito bem, vai lá fazer as leituras na missa, todo mundo entende. Não é um dom? É um dom, não é? Balança a cabeça aí. É um dom. É um dom. Mas por que que isso aqui não está na Bíblia? Então, como não está na Bíblia, não é dom, é isso? É um carisma. Tá vendo? É um carisma que Deus te deu, um dom particular para você colocar a serviço da comunidade. Então vamos lá, ó. Dons referem-se a virtudes e a capacidades espirituais que os cristãos recebem do Espírito Santo, como os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Porém, são considerados uma parte integrante da vida espiritual do cristão e são destinados a ajudar a pessoa a viver na santidade. Os dons, perfeito, tá bom? Referem-se a dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo para o bem comum e edificação da igreja. São considerados uma manifestação do Espírito Santo que permite aos cristãos servir aos outros e contribuir para a construção da igreja. Pode incluir dons como profecia, cura, discernimento, sabedoria, conhecimento, entre outros. Em resumos, os dons são mais relacionados à vida espiritual, pessoal do cristão, enquanto os carismas são mais relacionados ao serviço. Então, encontramos aqui a diferença. Então, os dons são relacionados mais à vida espiritual. Os carismas são serviço. Então, por exemplo, eu sou músico. Eu toco violão, canto na igreja. Então, isso é um carisma. É um dom que o Espírito Santo me deu para servir aos irmãos. Então, tem gente que tem o dom de ler, tem gente que tem o dom de cantar, tem gente que tem o dom de organizar, tem gente que tem o dom de montar programação, tem gente que tem o dom de escrever, tem gente que tem dom de qualquer coisa dentro da igreja. Esse é um carisma que você tem, que o Espírito Santo te dá para você poder servir a igreja, tá bom? É... No entanto, ambos são considerados importantes para a vida cristã e são vistos como uma manifestação da graça de Deus. Agora a pergunta, tenho certeza que está aí na cabeça. Uma pessoa pode ter mais de um dom, mais de um carisma, Pode. Por exemplo, eu estou aqui agora falando da doutrina. Então aqui eu tenho, citou aqui, né, o carisma de doutrina. Então eu estou aqui doutrinando, estou ensinando, não é? Então estou sendo aqui um professor, é um carisma. O dia que eu estou tocando é outro, o dia que eu estou pregando é outro, o dia que eu estou conduzindo oração é outro carisma, o dia que eu estou. Cada um é um carisma diferente. E você pode desenvolver, então, vários carismas para colocar a serviço da igreja. Tudo, por exemplo, estou escrevendo um livro. 1, 2, 3, 4, 5, tem uns 10 aí parado, né? Estou escrevendo. É outro carisma, que é carisma de escritor, né? Ai, meu Deus, eu escritor, imagina. Mas tudo bem. É, o Senhor vai concedendo dons conforme você vai caminhando, conforme você vai se aperfeiçoando, ele vai te dando, tá bom? Vamos falar agora dos dons particulares. Tem tudo a ver, tá vendo? Ó, falamos dos dons do Espírito Santo, falamos dos carismas e agora vamos falar dos dons particulares.
tá bom? Então, de repente, você conhece um Frei Gilson, que o homem, Deus deu tudo para ele. Ele é pregador, ele faz oração, ele canta, ele compõe, ele escreve, ele é mil dons. Que maravilha, que lindo! Não é uma alegria dessa, tá bom? Dons particulares, vamos lá. Os carismas do Espírito Santo são dons espirituais concedidos aos cristãos para o bem comum e para a edificação da igreja. Aqui estão alguns exemplos de carismas. Então, profecia, capacidade de falar em nome de Deus, comunicar a sua mensagem. Nós temos um irmão, já falei dele aqui, o Euler, que quando a gente está lá fazendo um momento de oração, fazendo oração por alguém, o Euler para, aí ele fala: Olha, eu tenho uma coisa para falar. E ele fala uma coisa e aquilo a pessoa confirma, outros irmãos confirmam. E, meu, impressionante como o Senhor usa esse irmão para fazer tantas e tantas libertações. Um dom de profecia, né? Depois tem o dom de cura, capacidade de curar doenças físicas, emocionais, espirituais. Então esse já é um dom mais que eu vejo Deus agir em mim, não é? Então eu faço oração pelas pessoas e as pessoas são curadas. As pessoas são libertas. Pessoas com desejo de morte são libertas. Pessoas com desejo de várias coisas, né? E isso é um dom que eu sinto que eu tenho. E eu fico feliz de Deus me confiar isso, mas não é mérito nenhum meu, tá bom? Discernimento dos espíritos, capacidade de distinguir entre o bem e o mal e de identificar a presença de espíritos malignos. Então, tem um outro irmão que ele tá lá, né, rezando por uma pessoa, e ele fala assim: lá na sua casa tem um negócio assim, assim, assim. Aí a pessoa fala: tem. Fala, então, esse negócio aconteceu isso, isso e isso, você vai ter que tirar isso da sua casa e tal. E é batata, a pessoa vai lá. Olha, tem vezes que a pessoa fala até a cor do negócio, o que que é, onde que está escondido. E eu já vi muito disso, é impressionante. Depois tem falar em línguas, capacidade de falar em línguas desconhecidas. Eu já vi as duas coisas, né? Então nós temos o dom de línguas, então a gente usa os carismas, a gente impõe ora em línguas, e eu já estive com pessoas que têm o dom de interpretar as línguas. Então, enquanto a gente está fazendo oração, ela tá falando o que o Senhor está falando através daquele dom de línguas. Ah, maravilhoso! E aí as pessoas começam a chorar, é impressionante. E aí, ó, interpretação das línguas, tá vendo? E o outro interpreta as línguas. Palavra de sabedoria, capacidade de falar com sabedoria e insight espiritual. Então, às vezes a gente está lá pregando, entra um irmão e fala: Posso falar? Pode. E quando ele fala, aquilo que ele fala toca no coração de todo mundo e é Deus falando com a gente. Maravilhoso. Palavra de conhecimento, capacidade de entender e comunicar verdades espirituais. Então, olha, o Senhor está falando aqui para essa assembleia que se vocês se dedicar no nosso terço, toda quarta, a partir das 8 horas até as 10 da noite, a gente reza o terço junto. Já teve várias vezes isso, de pessoas falarem assim: olha, o Senhor está me dando uma palavra, Nossa Senhora está colocando no meu coração, que se vocês forem fiéis a esse terço, ela vai fazer isso, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. E nós temos visto Jesus fazendo, se confirmando tudo, não é? Por exemplo, no começo da pandemia, nós começamos a rezar o terço online e teve uma profecia que falou o seguinte: olha, se vocês forem fiéis e toda quarta-feira se encontrar aqui para rezar o terço, nenhum que está aqui no terço, nem da família de vocês, vai morrer com a Covid. E não morreu nenhum ligado ao nosso terço de Covid. Tá aqui os irmãos aqui na tela que confirmam isso, tá bom? Então isso não é brincadeira não. Bom,
Dom de fé, a capacidade de confiar em Deus de maneira extraordinária. Então, não sei o que vai acontecer, não sei como, eu só sei que Deus vai dar a graça. E não é da boca para fora, é verdade. Deus vai fazer algo extraordinário. Eu creio. Você crê? Creio. Então vamos juntos e Deus vai realizar. Operação de milagres. Capacidade de realizar feitos miraculosos. Esses carismas são mencionados em 1 Coríntios. Então, ó, eu já vi milagres, tá bom? Então não tem como eu voltar na minha caminhada, gente, porque eu já vi tudo isso. Eu já vi milagres. Como que eu vou voltar atrás? Não tem como, tá bom? Então eu já vi cura de AIDS, eu já vi cura de câncer, eu já vi pessoas que não conseguiam andar, que eram amigos, voltarem a andar. Eu já vi um monte de milagres. Não tem como eu dizer que não existe, porque eu já vi, tá bom? Então, olha. Tá onde isso? 1 Coríntios 12, de 8 a 10. E são considerados uma manifestação do Espírito Santo na vida dos cristãos. Eles são destinados a edificar a igreja e servir aos outros. Outros dons do Espírito Santo. De acordo com a Bíblia, a tradição católica, os talentos ou dons que uma pessoa pode receber do Espírito Santo incluem dons espirituais citados acima nos carismas. Depois tem as virtudes, como fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, isso também são dons do Espírito. A justiça, de fazer tudo certo, a caridade, de ajudar os outros, a esperança, isso são as virtudes, né? Depois vai ter, são as virtudes teologais, as virtudes da igreja, tá bom? Não vou entrar nisso porque senão a gente abre outro leque. Bom, frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que tem os dons do Espírito Santo, que está em comunhão com o Espírito Santo, você vai ver os frutos na vida dela. Então, olha, para você que gostaria de viver os dons, os carismas de serviço na sua vida, se colocar a serviço do Senhor, ser um ministro do Senhor, olha que coisa maravilhosa o que você vai ganhar. Os frutos do Espírito Santo. Amor na sua vida, alegria na sua vida, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Onde está isso? Gálatas 5, 22 a 23. Gálatas 5, 22 a 23. Depois você vai lá, depois hoje da aula, vai lá ler essas leituras, tá bom? Dons de serviço, ó, capacidade de liderar. Então, eu, por exemplo, lidero equipes na igreja há 1000 anos, né? Servir, ensinar, evangelizar. Então, nós temos o nosso ECM, que é um trabalho de evangelização, e a gente já viajou o mundo aí, fazendo encontro para tudo que é lugar. Pastorear. Pastorear é cuidar das pessoas, cuidar de um rebanho. Ministério de música, intercessores, ministros de cura e libertação, pregação, dança, organização, administração, entre outros. Então, você que quer ser um ministro do Senhor, se colocar a serviço, é tudo isso que você vai ganhar, tá bom? Eu tinha preparado aqui hoje também para a gente falar sobre os sacramentais. Agora nós vamos começar a entrar na batalha espiritual propriamente dita, tá bom? Porém, né, os sacramentais não dá tempo da gente abrir esse assunto aqui e terminar em 5 minutos, porque ele é maravilhoso e é legal a gente estar com tempo para a gente falar dele, tá bom? Então, ó, os sacramentais, ele vai ser o tema 12. Lembrando que quando a gente chegar no tema 20, termina o primeiro módulo e aí nós já vamos mandar as aulas gravadas para quem participou de mais de 70% e vamos mandar a apostila e já vamos mandar o certificado do primeiro módulo, tá bom? Então, para você que está participando e está valendo a pena e está aprendendo muito, olha que coisa maravilhosa. Então, venha toda quarta-feira, 18h30, a gente relembra
7 horas a gente entra na aula do dia e vai até 7h45 mais ou menos, para sobrar um tempinho para a gente poder conversar, tirar dúvidas, dar recados e tudo mais, porque depois às 8 tem o terço. O terço é um outro link que a gente manda também no grupo da Escola de Cura para quem quiser participar com a gente. Aí tem sido legal porque depois quando a gente chega no terço, a gente tem meia horinha que a gente conversa e essa meia hora a gente está batendo papo também sobre a Escola de Cura, sobre o que a gente discutiu aqui. Então, se você quiser vir, nem que você queira vir só essa meia hora aí para bater papo sobre a Escola de Cura, também pode. Seja muito bem-vindo. Até a próxima aula.